Seja muito bem-vindo a mais um vídeo meu no YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês estão tendo comigo. Olha, um imenso respeito por todos vocês. Eu tenho muito respeito mesmo por todos vocês. E vocês sabem que mais respeito ainda eu tenho pelos espíritos. Por quê? Porque um dia eu vou fazer parte deles também. Como todos nós vamos fazer parte, né? No futuro a gente vai ser espíritos também. Então a gente temos que respeitar esses espíritos. Então na abordagem de hoje, no tema de hoje, eu vou falar sobre: temos medo dos espíritos ou respeito? Então, eu vou falar sobre isso, tá? Temos medo dos espíritos ou temos respeito? Tá certo? Essa é o assunto que eu vou falar agora para vocês, tá? Se nós devemos ter medo dos espíritos ou devemos ter respeito. Bom, para começar, devemos ter as duas coisas: medo e respeito. Por quê? Porque eu não tenho medo. Mas por que eu estou fazendo essa abordagem? Que nem todo mundo não tem medo. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas tem medo. Diz assim: eu não tenho medo de espírito não, mas quando vê um, ou quando sente presença de um, ou quando tem contato com um espírito, se borra. Falar a verdade, se borra. Porque nem todos os espíritos são bonzinhos. Nem todos os espíritos querem aparecer da forma como eles querem. Muitos querem aparecer para te assustar mesmo. E os mais perversos, eles costumam fazer isso. Você logo sabe que são espíritos perversos. São aqueles que parecem para te assustar. Porque eles são espíritos que realmente vieram de uma outra era que não é a nossa, e do qual eles não estão se sentindo à vontade com a sua presença. Então eles vão te abordar de forma muito estranha, em forma assim que ele vai te botar medo, te causar medo, para que você tenha medo deles e você não continue naquele local. Então essa é a função dos espíritos que são mais perversos, tá? A função deles é te botar medo mesmo. Quando eu digo para você que os espíritos se alimentam do nosso medo, que a fonte de alimento deles é o medo. Então nós não podemos ter medo quando abordar um espírito, tá bom? Você tem que enfrentar ele. E você tem que enfrentar. Ah, mas eu não tenho medo. Mas no seu consciente, a sua própria mente produz o medo que você sente. Mas você tem que se manter firme. Porque se ele conseguir ler a sua mente e saber que você está tendo um medo lá dentro do seu subconsciente, eles vão te dominar de uma maneira do qual pode te levar à morte, a alucinoide, pode te levar a fatos de você desaparecer. Já aconteceu o fato, tanto que tem pessoas, né? Família que não consegue achar os seus entes queridos, some de uma maneira que misteriosamente você não sabe do qual. Eu vou dizer agora nesse tema para vocês o que acontece. Nosso mundo, sempre, desde lá de trás, é um mundo de muito mistério, tá? Um mundo de muito mistério. Eu quero que vocês se sintam à vontade, tá, gente? Comigo aqui. Que eu, assim como eu faço abordagem muito à vontade com vocês, pode se sentir à vontade comigo, porque eu sou uma pessoa muito firme no que eu falo. Então, existe espírito lá atrás que eles também vêm de antepassados. Então, o que acontece? Existe espírito bonzinho, como disse, existe espírito ruim, sim. Então, existe espírito daquele qual que ele vem ao mundo para matar, roubar, destruir e causar danos, estuprar, fazer tudo. Entra na pessoa para a pessoa praticar esse tipo de atos. Ah, mas ele praticou porque ele quis. Não, porque ele já vem de uma índole, já uma pessoa que é descrente de religião, é descrente de Deus. Então esses espíritos perversos, eles gostam dessas pessoas que não creem em nada, nessas pessoas que estão incrédulas, essas pessoas que não têm princípios religiosos. Eles gostam desse tipo de pessoas. Por quê? Porque são presas fáceis para ele. Então a gente temos que estar sempre firme com Deus. Mesmo que você não frequente uma igreja porque não gosta, não acha certo o que o pastor está falando, sei lá, você não sei qual é a sua doutrina, mas procura você, dentro da sua casa, você sempre procurar falar com seu Deus para que esse tipo de espírito não se manifeste dentro da sua casa, na sua vida. Por quê? Porque eles são perversos. Eu vou dizer para você, existem pessoas que, para artista, vários cantores, não todos, tá, gente? Que existem muitos cantores religiosos, mas geralmente muitas pessoas, eu vou falar logo assim para poder não ficar como se estivesse discriminando, como é que fala, temas musicais, não. Mas existem muitas pessoas mesmo, mas muitas, que hoje, no dia de hoje estão milionária, bilionária, ricaço, porque simplesmente fizeram um pacto. Só que esses pactos que eles fazem são pactos de sangue. O que é? Eles não vão dar um parente querido
pro demônio. O que eles vão fazer? Eles vão fazer um pacto com um estranho. Eles vão pegar qualquer ser estranho e dar pro demônio. Aí muitas famílias, um filho some misteriosamente. Por quê? Eles deram eles vão na rua, escolhe, tá bom? E então oferece pro troço. E do nada, aquele ser humano some. E os pais nunca mais acham, a mãe, ou o pai, ou a esposa, não acha seu esposo. Muitos ficam desaparecidos, não acha mesmo. Já tem casos, se vocês procurar aí na internet aí no desaparecido, é muita gente que ainda não foi achado. Some do nada, porque assim eles rebatam, como se tivessem rebatado a pessoa com o corpo e tudo. Porque o anticristo, ele faz isso, ele te rebata com corpo e tudo. Nunca mais acham você, porque a pessoa te entregou pra ele. Mas é uma pessoa que você não sabe quem é. Ele te escolhe. Ele simplesmente, como ele não quer dar um ente querido dele pro troço, em troca da riqueza, ele te escolhe. Ele vai na rua, escolhe, bateu o olho, escolheu o troço para ser esse que eu quero. Ele simplesmente, esse que eu quero, tá bom, então esse é seu. E o que ele faz? Ele simplesmente, pode acreditar, eles fazem isso. Então, isso são os espíritos perversos, tá, gente? Estou falando sobre esse tema. Devemos ter medo dos espíritos? Então, vou logo dizer para você, sim. Esse tipo de espírito que eu acabei de dizer para você, devemos ter medo, sim. Ter medo mesmo, tá bom? Eu vou só te falar para você. Se trata do Lucifer, tá bom? É um do ser do qual eles costumam fazer pacto com Lucifer. Eles fazem pacto com ele. Mas não, com ele. Justamente com ele. E vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês não sabem da história do Lucifer, se vocês quiserem que eu venha em outro tema falar sobre isso, sou uma pessoa muito preparada a falar sobre isso, porque, como eu disse pra você, ele só se manifesta quando você tem medo, tá? Quando você tem medo e fica na sua casa, seu lar, chamando por eles. Vocês não têm que ter medo desse tipo de ser, porque eles têm os escolhidos deles, eles não pegam filho de Deus. Quem é temente a Deus, quem tem Deus na vida, não pega. O negócio deles é pegar essas pessoas que são descrentes de religião. Essas pessoas que eles querem, que são presa fácil. Então, Lucifer tem filhos, tá, gente? Logo falar com você, ele tem os filhos. Ele tem filho, tá bom? Então, falar pra você que ele tem filho. Se vocês quiserem saber sobre a história dele, depois eu venho em outra live, vocês abrem enquete sobre isso, eu venho falar sobre a história dele, tá? Pra você saber quem ele era, a quem ele pertencia, que geração que ele veio, o que ele fazia, tá? Por que ele virou esse ser, por que ele é esse ser. Então, ele sempre gostou de competir com Deus, tá, gente? Sempre gostou, tá? Ele é o maioral. Ele queria sempre ser mais do que Deus, tá? É uma história muito longa, do qual eu posso vir em outro tema falando sobre a história dele, tá bom? Se vocês, caso vocês quiserem abrir uma enquete sobre esse tema, vocês abrem, eu venho falando sobre essa enquete com vocês, tá? Mas eu quero dizer pra vocês que nosso Deus maravilhoso, Deus já tá dando sinal com esse sininho aí, ó. Deus maravilhoso, nosso ser Deus todo-poderoso. Eu amo meu Senhor Deus. Então, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Devemos ter medo, sim, do sobrenatural. Devemos ter medo, sim, porque eles existem, sim. Agora, os que são fiéis a Deus não tem que temer. Quando eu falo que vocês têm que ter medo, é aqueles que não acreditam em religião. Vocês têm que temer, porque eles vão te usar. Para eles não te usar, é melhor você procurar uma religião, procurar uma estrutura religiosa bem firme e se apegar. Porque nosso mundo, desde lá de trás, gente, sempre sumiu pessoas, sempre existiam as pessoas que cortavam a cabeça de outras pessoas. Os demônios, eles fazem parte desse círculo de pessoas, tá? Porque antigamente existia índios canibais que comia pessoas, que cortava a cabeça, que isso, aquilo, outro. Até hoje existe tribo ainda que faz esse tipo de coisa, que corta a cabeça da pessoa, né? É uma cultura deles, é a cultura não, mas não faz parte da cultura de Deus. Então, são pessoas totalmente, que não são tementes a Deus, que são totalmente, botar que seja anticristo. Então, eu quero dizer para vocês, a abordagem que eu fiz com vocês sobre esse tema, né? Devemos ter medo dos espíritos ou respeito? Sim, a abordagem devemos ter medo de espírito, mas temos que ter respeito também, tá? Por que temos que ter respeito? Porque quando você se respeita um espírito, ele não tem como te perseguir e nem te tocar. O que é ter respeito? Se você chega em uma determinada casa e você vê uma espécie de espírito demoníaco dessa forma, dentro dessa localidade, o que você faria? Uma pergunta que eu estou fazendo. O que você faria? Você viu, porque quem tem vidência vê. Você correria
você ficaria e ajudaria, sem que a pessoa soubesse, ajudaria a expulsar esse demônio de dentro da casa dessa pessoa? Ou falaria com a pessoa? Eu acho que você, sendo uma pessoa muito temente a Deus, não falaria, né? Porque eu não falaria, não. Eu ficaria ali e trabalharia em cima na minha mente para tirar ele da casa sem que ela percebesse que ela estaria com o demônio dentro da casa. Eu tiraria ele de lá sem assustar ela, porque quando você assusta ela, ela vai conviver com medo depois daquele lar. E essa pessoa convivendo com medo lá dentro, não vou dar certeza de que ele possa voltar. Você tá entendendo? Então seria muito bom, como a gente somos clarividentes, quando a gente faz esse tipo de abordagem, nunca falar pra pessoa de qual o demônio, tipo de demônio que está na casa dela. Tá bom? Vamos falar quando a gente vê que é um espírito bom. Tá ali ou para proteger, ou para um pai que foi, ou uma família estava se manifestando porque deixou pendência. Aí a gente podemos falar. Mas quando se trata de demônios, não devemos falar, porque o estado de cada pessoa tem um estado emocional. E nem todo mundo sabe lidar com medo, tá? E temos que saber lidar com medo, por quê? Porque se tivermos o medo, é onde ele se alimenta de medo, tá? Quanto mais medo você tiver, mais ele vai se alimentar e sugar suas energias para ele. E vai se tornando cada vez mais forte. Então, para que esses seres não se tornem mais fortes, é preciso que você lute, não tendo medo mesmo. Tá? Lute. Não é atingindo, pegar uma foice, dar foiçada, ou pegar um pau e bater. Porque eles são espírito. Eles não são sentidores, já morreram, passou. Então, eles são espíritos poderosos, são capazes de matar. Então, é bom vocês terem cuidado. Então, quando vocês são uma clarividente, ou como eu, ou como outras, chegar numa casa e você sentir que tem esse tipo de espírito, às vezes você está visitando uma amiga, você sentir que tem um espírito assim lá e você conseguir ver, você simplesmente, eles podem até perceber. Você está vendo alguma coisa? Você, não estou vendo nada não. Mas na mesma hora você começa a fazer a reza. Porque quem é clarividente pode rezar e tirar ele lá de dentro. Tira. Porque se você não for capaz de fazer isso e passar para a pessoa que mora naquele local, ela pode ter mais medo do que já tem. Porque se ele tá ali, é porque ele tá sendo alimentado pelo medo de cada um que mora naquela casa. Que de repente já sentiu alguma coisa de errado e com isso eles estão pegando força lá dentro e estão ficando por quê? Eles têm medo mesmo, agora que eu vou ficar. Então é preciso que tenha uma pessoa de coragem para poder fazer a abordagem do qual eles tirar ele lá de dentro, sem que a pessoa perceba. Porque se você fazer com que a pessoa perceba que elas estão com medo, o troço vai ter mais poder, porque vai sugar mais as energias. Então é preciso que você reponha as energias primeiro, assim que se pisar, que você conseguiu ver que troço tá ali, você repõe as energias da casa e começa a fazer a meditação para fazer a retirada daquele ser de lá, sem que a família perceba que você está trabalhando em função disso. E assim que você tirar as energias, você fecha-se o portal. Você fecha-se o portal, que todas as clarividentes sabem como fechar um portal. Fecha-se o portal e simplesmente pede a família para todo dia rezar. Reza, é bom rezar, começar a falar sobre religião com a pessoa e criar uma certa expectativa. Mesmo se a pessoa for descrente, não acredito nisso, não quero falar sobre isso. Ótimo, mas se você fechou o portal, já vai ajudar muito essa família. Porque se você falar sobre o ser que está ali dentro, para essa família, possa ser que o ser vá embora na hora que você está ali, e quando você vira as costas, ele volta de novo. Por quê? Porque a família ficou com medo. E ele se alimenta de medo. Quando a pessoa tem medo, ele sabe que você tem medo, então ele não vai sair, porque ele está se alimentando está sugando as suas energias por causa do seu medo. Então é isso, tá, gente? Então essa é a abordagem. Agora, o respeito. O que é ter respeito? Quando você chega no lugar que você sente que tem um espírito lá naquela casa que não é maligno, você pode falar assim, me dá licença, na sua mente, me dá licença. Por que está aqui? Fala através da mente, tá? Porque o espírito não fala. Ele só usa a sua mente. Ele conversa com você através da tua mente. Ele vai falar com você. Eu tô aqui, na tua mente ele vai dizer, eu tô aqui porque eu deixei alguma coisa enterrada, ou tô com pendência, ou eu maltratei muito a minha esposa, eu fiz isso, é por isso que eu tô aqui, eu não consigo partir. Então você vai falar na mente para ele. É preciso partir. Você aceita que eu faça uma oração para você partir? Se ele falar sim, eu aceito, você na mesma hora você começa a rezar, aí você pergunta para falar com você, posso fazer uma oração na sua casa? Aí ela vai permitir. Aí você segura a mão dela e começa a fazer a oração.
e pedir que o espírito descanse, que tá tudo bem, que ele precisa ir pra luz. Aí começa a mandar ele pra luz. Quando você começar a mandar ele pra luz, quando você, sendo clarividente, você vai ver a presença dos anjos. Que quem é clarividente sente a presença dos anjos perto, porque na hora que você começa a rezar e clamar por Deus, os anjos vêm para levar o espírito da pessoa. Então os anjos vão aparecer com um canto lindo. É o canto dos anjos a coisa mais linda que tem, povão. É lindo os cantos deles. É maravilhoso. Eles não cantam assim, é como se fosse assim... Teve não vou falar nessa live não, mas vou falar em outra pra você que aconteceu comigo, tá? É um canto maravilhoso, maravilhoso. Eu vou contar porque eu passo por provação. Maravilhoso. É mais ou menos assim. Sabe aquele canto assim? Um canto assim muito suave. Gente, minha voz não é lá pra isso não, mas é um canto muito suave, tá? Um canto assim que te leva em lágrimas. Então, aí eles começam a vir e segura a pessoa e começa a levar. E você sente aquela energia subindo. Aí eles te agradecem. Geralmente eles te agradecem, tá? Quando eles estão subindo, ele fala obrigada. Mas ele fala na sua mente, eles não conversam. Porque o espírito não fala, tá, gente? Quem falar que ele conversa com você é mentira, o espírito não fala, ele só fala na sua mente. Então eles falam assim, muito obrigada. Aí você fala assim, só estou fazendo o que o Senhor Deus manda eu fazer. Então essa é a missão de cada clarividente, trabalhar em favor dos seres humanos. Aqui nós estamos aqui para ajudar. Nós somos a fonte de ajuda para todos vocês, sem discriminar raças, animais, sem discriminar. Seja até um animalzinho, a gente é capaz de livrar os animalzinhos de certas forças também que esteja... Tem animal também, gente, que pega, tá? Às vezes pega energia ruim pra ir na pessoa, o animal pega, tá bom? Porque o Senhor Deus sabe que aquele é o meu servo, você não vai tocar no meu servo. O que eles fazem? Toca no animal, aquele animalzinho que aquela criança tanto ama, aquele animalzinho que aquela senhora tanto ama. Então, gente, é muito importante que vocês procuram ajuda quando isso acontecer no lar de vocês, tá? Não é vergonha pedir ajuda, não. É vergonha você não pedir ajuda, tá? Porque isso é sinal de fraqueza. Quando você pede ajuda, não é sinal de fraqueza. Então, vou falar com vocês também a respeito... que se nós devemos respeitar. Então, eu já falei para vocês, nós devemos respeitar sim, tá? Acabei de falar aí, respeitar o respeito, porque se você respeitando os espíritos, eles vão te respeitar também, tá? Saber conversar. O que é respeitar espírito? É quando você abordar um espírito, você saber como conversar. Porque nem todos os espíritos têm a compreensão do que estar no teu tempo. Para eles, para a visão deles, eles estão vivendo o tempo deles. Então, para eles, vocês é invasor. E para nós, eles estão sendo invasor. Então, aí é onde você pode bater de frente e causar danos muito pior ao lar de vocês. Então, é muito importante. Quando for assim, se vocês não souber muito lidar com isso, procura ajuda, tá? Ajuda é a melhor fonte de tudo. Gente, esse é o vídeo que eu fiz hoje, tá? Pro canal do YouTube. Espero que vocês gostem, tá bom? Fica com Deus e que Deus abençoe a todos vocês, tá? Ó. Forte abraço.